A outra vez eu também contei. Essa aí foi com 14 anos. Essa eu tinha 14. Você lembra perfeitamente? Tudo, nítido como eu me lembro desse copo aqui. Quanto tempo durou essa experiência, sabe? Ah, isso ficou ali na nossa cara uns 3 minutos, 4 minutos, que parecia uma eternidade. Parado na nossa frente, com a gente em silêncio. A outra demorou quase 1 hora. E era enorme. Custava quantos anos na época? Eu já era pregador do evangelho, eu já ensinava as pessoas, eu já estava pregando na televisão. E eu estava no meio de uma aula de física, com o meu professor de física, que era muito amigo, o professor Bessa. Isso foi em outubro de 1974, quando a gente ouviu um alarido enorme em volta e corremos para a janela. Quando chegamos na janela da classe, a gente viu aquela coisa imensa. E não era uma esfera, parecia um pão de açúcar, era maior do que um Maracanã, e não era redondinho também não, parecia uma traça gigante. Nossa, uma traça? Gigante, Como enorme. Que seria uma traça? Era uma coisa quase que feita de pedra, como se fosse um meteorito, completamente vivo, habitado. Nossa. E havia umas luzezinhas que não era escotilhinha, não era Jetson, não era nada disso. Era aquele vazamento de luzes para todos os lados, mas a densidade do corpo era escura. E nós ficamos vendo aquela coisa. O Rio Negro, que está na frente ali da escola onde eu estudava, Escola Técnica Federal do Amazonas, tem 8 quilômetros de largura na frente de Manaus. Parecia que o negócio cobria o rio inteiro, de tão enorme que o negócio era. A cidade inteira parou. Meu sogro era capitão dos portos de Manaus. Ele ligou para os amigos dele, os brigadeiros, chamou o pessoal do exército, chamou todo mundo. Todo mundo correu para dentro do Rio Negro, porque a capitania dos portos tinha uma ponte avançada dentro das águas negras do rio, e eles ficaram de lá observando, com binóculo, olhando para todo lado, aturdidos, perplexos, chocados, em plena ditadura militar. E por incrível que pareça, a ditadura militar foi mais aberta para isso do que os governos civis no mundo inteiro. Tanto é que a Operação Prato foi no meio da ditadura militar. Eles mandaram gente para investigar. Então, pois bem, e a Operação Prato foi em 77. Esse acontecimento foi em outubro de 74. E aí, eu fiquei vendo aquilo, deu tempo de a gente interromper a aula e eu dizer para o professor, eu vou embora porque eu quero ver de perto. Sentei na minha moto, corri para a casa do meu sogro. Cheguei lá, o negócio tinha acabado de sair. Demorou quase 1 hora. E eles disseram, olha, foi bem lentamente, voando sobre o Rio Negro, sem nenhuma pressa, sem nenhum som. Aquela montanha voadora, parada. E até que ela entrou da escuridão do Amazonas, da floresta e do Rio Negro, e desapareceu da nossa vista. Agora durou 1 hora, meu amigo, 45 minutos no mínimo, a 1 hora. Agora, eu teria condição, sendo eu um homem que com fé na Bíblia, a Bíblia é cheia disso. O profeta Ezequiel contando história de roda dentro de roda, girante, de seres de todos os tipos ali em volta daquele aparato que ele viu no capítulo 1 e no capítulo 10 da profecia dele. Ou quando você chega no Apocalipse, você vê cada criatura no Apocalipse de deixar um doido. Tem criaturas que são olhos, feitas de olhos. É os anjos, né? Só olhos para fora, olho para dentro, criaturas redondas que são olhos vivos, orgânicos, enxergando para dentro e para fora, que são chamados apenas de... não tem nem designação.
João chama de seres viventes. Uhum. Como no livro de Ezequiel, se você ler lá hoje o capítulo 1 e o capítulo 10, você vai ver a coisa mais anômala do mundo, que são seres com 4 faces e que voam em qualquer das 4 direções. Não tem que virar para fazer a volta, não. Se quiser ir para lá, vai. Se quiser ir para trás, vai. Se quiser ir para um lado, se quiser ir para o outro. Eles têm visão em qualquer perspectiva e em qualquer direção. E os pés não são como pés humanos. A estrutura deles é totalmente diferente do nosso antropomorfismo. E chegam a ter faces que misturam faces de criaturas diferentes. Que Ezequiel, pelo menos, achou parecido com cara de leão, com cara de bovina, com cara equina, com cara. É apenas uma tentativa descritiva. Agora, vai saber o que é aquilo. Então, eu acho de uma pobreza enorme o cara ter uma Bíblia aberta na mão e ainda ficar dizendo, o Caio está lá, delirando. As muitas letras fazem o Caio delirar, como disseram de Paulo, né? Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Eu estou delirando de bom senso, de compreensão e de coragem de expressar o que eu sei, vejo e verei cada vez mais e saberei cada vez mais. Os arquivos do Vaticano estão cheios de documentação a esse respeito. O Vaticano não tinha a menor razão para não abrir esses arquivos e atualizarem, ao invés de dizerem, olha, foi a Virgem Maria, dizer, foi OVNI. E agora, o OVNI é a criatura divina, o anjo é uma criatura divina. Não tem nenhum problema. Mas é para manter a crença, para fazer as pessoas presas a uma determinada crendice, a um determinado tipo de milagrice, é que eles são completamente obscurantistas e mantêm as pessoas na ignorância deliberada. Agora, eu sei que enquanto a gente está falando aqui, tem milhões de pessoas que estão dizendo que bom que esse cara está dizendo essas coisas. Com certeza. Tem outros que vão ficar pirados, mas eu não posso atender aos pirados, eu tenho que tentar ajudar as pessoas a enxergarem mais e melhor. Perfeito. E eu não tenho como te agradecer mais uma vez essa conversa tão rica com você. A conversa foi maravilhosa. Desculpa, porque eu quando começo a falar, eu não paro. Não, foi incrível. Eu queria só fechar então o nosso episódio de hoje com a sua visão, então, que você falou bastante do Apocalipse, da revelação alienígena. A conclusão, você acha, então... A revelação alienígena, o livro de Hebreus nos diz, está no Novo Testamento, diz que aquilo que nos foi dado antes da encarnação de Jesus, que é a revelação plena de todas as coisas, nos foi dado pelo ministério de anjos, significando dizer, foram criaturas alienígenas que nos informaram. É só você mudar a semântica. Claro, claro. Mas você acha, então, que estamos vivendo os sinais do Apocalipse para essa... Está iminente, então. Tá. E os sinais do Apocalipse, então, indicam essa revelação, essa interferência. A Terra está em parto. Ela está para parir. E ou ela pare o que ela tem que parir, ou a gente vai para que te pariu. Se ela não parir o que precisa ser parido, não é a ONU que vai parir, não é nenhum conjunto de forças mundiais que vai fazer isso. Mas a Terra está em dores de parto. Quem usou essa linguagem foi Jesus. Como uma mulher que está para dar à luz em agonia. O planeta está em agonia, dando sinais agônicos em todas as dimensões possíveis. O planeta está dando sinais. A placenta planetária está se arrebentando.
E quanto tempo isso vai durar, eu não sei. Se isso é para os meus filhos e meus netos, eu não posso dizer. Porque, eventualmente, ainda tem muita água a rolar por debaixo da ponte, até isso ficar insuportavelmente horroroso. Uhum. Embora a gente esteja começando a ver os sinais. A ver os sinais. Os sinais estão se acelerando. Os 2 graus de aquecimento seriam para 200 anos, já chegaram. Uhum. Agora já tem 3 graus aqui na cara chegando para a gente. O degelo está vindo. E isso é uma cadeia, tudo sistêmico no planeta. As árvores estão gritando. Hoje a ciência sabe que as árvores falam, gritam, vibram. Os eletrodos colocados lá, elas sabem até quando a gente chega com o machado para cortar, ou quando você vai dar um abraço nela, ela vibra de um modo ou de outro. A água que você abençoa cria outro tipo de estrutura molecular diferente da água que você amaldiçoa e diz que ela é perversa e que ela é maligna. Está tudo vivo à nossa volta. A nossa ignorância é que não sabia disso até há muito pouco tempo atrás. É verdade.